Pronto aí para ouvir mais um pouco? Nós estamos no mês da família aqui na nossa igreja, sob o tema Famílias Abençoadas para Abençoar. E são palavras de sabedoria, né, que nós temos recebido nesses dias. Hoje não será diferente. E está num salmo muito conhecida, a palavra de hoje, muito conhecido. É o Salmo 128. Convido você a abrir aí sua Bíblia nesse salmo. Vamos fazer essa leitura juntos, crendo que seremos abençoados, ainda mais abençoados. Falar de família, né, é sempre algo muito tocante. Alguns dias eu estava no meu trabalho e é engraçado porque nós estávamos no refeitório. Todas as pessoas têm alguma história da sua família, né? Ou uma história muito alegre, muito engraçada, ou uma história muito triste. E a grande realidade é que nós somos marcados na nossa família. Nós somos marcados pela maneira como nós somos criados, nós somos marcados pela maneira como nós crescemos. E Deus, Ele ama a família. Quando nós olhamos para a Bíblia em Gênesis, o chamamento, né, o início do povo de Israel, não se dá de uma grande maneira, né, com um monte de gente. Se dá em Abraão e Sara. Se dá numa família. Deus ama a família. E Ele deseja que as marcas que nós recebemos dentro da nossa família, ou mesmo como pais, as marcas que deixamos em nossos filhos dentro da família, sejam marcas de bênção. Sejam marcas de bênção para que essa pessoa seja um abençoador. Quando Deus chama Abraão, depois Ele diz para Abraão: olha, Abraão, e é tão bonito isso, porque antes do capítulo do chamamento de Abraão, acontece tudo aquilo da Torre de Babel. E o Senhor destrói aquilo, né, que o povo estava fazendo, porque eles queriam se engrandecer. Mas quando Ele chama Abraão, Ele fala: olha, eu te engrandecerei, sê tu uma bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão não seria só alguém abençoado, mas Abraão seria um abençoador. Deus não quer que você seja só mais um abençoado. E isso já é tremendo, ser abençoado. Mas Deus também deseja que você e sua casa sejam uma fonte de bênçãos. Que você e sua família entreguem palavras de bênçãos onde você estiver, marcando também outras pessoas com a bênção do Senhor. Amém? Vamos ler juntos? Esse é o Salmo da família abençoada. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Vamos orar? Pai, essa é tua palavra, Deus, e nós desejamos receber ainda mais sabedoria dela nessa noite. Fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração. Tu que conheces intimamente cada uma das nossas necessidades e sabes naquilo que precisamos ser confortados, mas também naquilo que precisamos ser confrontados. E Tu és aquele que faz isso melhor do que ninguém, dando com amor a Tua disciplina, dando com amor o Teu consolo, dando com amor do Teu Espírito sobre nós nessa noite. Vem, Senhor, fala ao nosso coração.
coração, muda aquilo que em nós precisa ser transformado no nosso âmbito familiar. Nós sabemos, Senhor, o quanto Satanás, o quanto os demônios têm lutado contra a família, fragilizando a família, tornando a nossa sociedade cada vez mais deteriorada. E nós sabemos que o Senhor ama e chama a família. Pai, que nessa noite nós possamos, como famílias aqui representadas, ouvir a Tua voz, ouvir a voz do bom pastor, Senhor, e trazer nosso coração, trazer o coração da nossa casa novamente aos Teus pés, para que nós sejamos abençoados, sim, mas para que nós sejamos também fonte de bênção para essa geração, para essa sociedade, que os nossos filhos e filhas sejam respostas, que os esposos dessa igreja sejam resposta, os homens, que as mulheres também sejam resposta a essa geração, sendo poderosamente usados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, esse salmo bastante conhecido, né? E o tema dessa noite é o Salmo da Família Abençoada. Ele está dentro de um grupo de salmos que se chamam os Cânticos dos Degraus. Você pode olhar aí no título dele, ou ele está Cântico dos Degraus, ou Canção Gradual, ou Romagem, né? Por quê? Esse conjunto de salmos, eles eram usados quando o povo de Israel ia ao templo, ia até Jerusalém adorar. Isso acontecia na época de grandes festas, ou algumas vezes anualmente, onde o povo ia lá para adorar em Jerusalém. E tem alguns conjuntos de salmos que eles iam cantando. A gente precisa lembrar, né, que salmo, terrilim, louvor. A gente está lidando com música aqui. Então, eu não sei, não faço ideia da melodia que era, mas isso era uma canção para eles. Tá? Assim como ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, o Salmo 121, né, que ele olha para os montes onde virá meu socorro. Todos esses salmos, a gente tem que imaginar isso, né? A gente não conhece a melodia, mas eram canções que enquanto o povo peregrinava da sua tribo até Jerusalém, eles não iam à toa, eles iam cantando. É igual quando a gente faz uma excursão. Quem já participou de excursão escolar ou da igreja? Não é assim no ônibus, né? Eu lembro que a gente tinha musiquinha que chamava o ônibus inteiro, a igreja inteira, né? Nessas músicas. Oh, fulano, você ama Cristo? Por que ama Cristo? Porque Ele morreu por mim, aleluia. E a gente ia nisso a excursão inteira. Então, os israelitas não eram diferentes, eles iam cantando. E entre esses cânticos está o Salmo 128. E ele é um salmo que ele fala da família, mas ele começa falando sobre o temor. Ele diz assim: abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Primeira lição que a gente toma por esse salmo é que feliz, abençoado é a pessoa que teme ao Senhor. A palavra fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, você quer te ir bem no seu lar, na sua família, na sua vida integralmente, como um todo? Tema ao Senhor. Nós vemos na Bíblia e tantas vezes na história como o homem perde quando ele deixa de temer a Deus. Quando ele deixa de obedecer o Senhor, quando o seu coração perde a reverência pelo Espírito Santo, por quem Deus é, pelo que Deus faz. São inúmeras as histórias, como nem Deus afunda o Titanic. Por exemplo, isso é falta de temor. É uma fala que tinha falta de temor. E o que acontece com o Titanic depois? Ele naufraga, ele vai para o fundo do mar. Então, isso muitas vezes acontece com a nossa vida, se nós não tomarmos cuidado. Se nós não temermos quem Deus é, não tememos o que Ele faz, mas não só nessa condição assim, nossa Deus, mas de adorá-lo, de querer ouvir a sua palavra, de entender o que Ele quer para a sua e para a minha vida. Deus tem um relacionamento para nós. Deus quer se relacionar com o homem desde o início. E para isso o homem precisa temer ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Você quer que a sua família seja cada vez mais abençoada? Tema ao Senhor. Amém? E ele continua falando assim:
pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e isso te será bem. Eu achei muito interessante lidar justamente com isso. Ele fala assim, esse tópico: uma família abençoada é aquela em que o trabalho é um santo instrumento para o sustento de toda a família e também como fonte de felicidade. A ideia aqui é que essa família, essa casa, esse homem que teme ao Senhor, essa pessoa que teme ao Senhor e que é abençoada, ela come do fruto do seu trabalho e ela é feliz por isso. E eu vejo, né, de maneira geral, que cada vez mais as pessoas às vezes se apropriam de uma certa preguiça, né? Algumas facilidades da vida moderna deixam a gente às vezes mais assim, mas vou trabalhar hoje. Poxa vida, né? Se Adão não tivesse e Eva não tivesse pecado lá, era pra gente estar no jardim, né? Ou ainda, né? Como que eu faço para virar milionário logo? Como que eu posso ampliar meus rendimentos? Né? A gente procura cada vez mais isso. As facilidades. Mas Deus está dizendo que é feliz o homem que trabalha. Ele dignifica o trabalho. E se nós olharmos o texto lá de Gênesis, vocês podem colocar, por favor? Gênesis 2:15, né? A palavra fala assim: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Tinha então trabalho antes do pecado? Sim ou não? Tinha um trabalho. Depois ficou mais espinhoso. Quer ver? Coloca Gênesis 3:19, por favor, meninos. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó te retornarás. Um versículo antes, se eu não me engano, 18, por favor. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O que o Senhor fala para Adão? Agora vai ter espinho, agora vai ter erva daninha, né? Ficou um pouco mais pesado o nível. Mas, quando Adão e Eva são formados, o Senhor coloca o jardim sob sua tutela, para lavrar, para guardar. O trabalho vem de Deus também. Só que nós, como igreja, nós precisamos ver isso como ministério. É ministerial, porque a nossa vida não pode ser dividida entre, aqui eu sou santo, lá no meu trabalho é o secular, é outra coisa. Toda a nossa vida é santificada para Deus. O apóstolo declara: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. O seu trabalho, o meu trabalho, glorifica a Deus. E não só o nosso trabalho lá na nossa empresa, na instituição a qual você presta serviço, mas o trabalho doméstico também. Ele glorifica o Senhor. Quando você está fazendo aquele arroz, quando você está lavando aquela roupa, quando você está regando as plantas, você está glorificando ao Senhor. Nós precisamos aumentar a nossa consciência da presença de Deus em todo o tempo na nossa vida. E não só quando estamos aqui no altar ou na igreja. Deus está comigo ao lado do fogão. Deus está comigo enquanto eu tiro pó. Deus está comigo enquanto eu lavo roupa, estendo roupa. Deus está comigo enquanto eu cuido das crianças na escola. E tem cada dia, irmãos, que é difícil, não é? Assim como na sua casa, assim como na sua profissão, você tem os seus desafios, mas o Senhor está lá com você. Encare o seu trabalho como uma maneira de você glorificar a Deus. Vamos encarar as nossas tarefas como uma maneira de glorificarmos a Deus. Há algumas semanas, acho que já faz meses, eu li uma matéria que eu achei muito interessante. Eu não lembro qual jornal ou revista foi, mas falava que os agentes de RH, que são as pessoas que contratam pessoas, estavam muito preocupadas. Porque a geração Baby Boom, que é a geração do meu pai, né, da idade do meu pai, essas pessoas estão se aposentando. Elas estão deixando o mercado de trabalho. E agora, as próximas gerações que vêm, elas não são, dizia a reportagem, ao olhar dos recrutadores, eles não são tão responsáveis
como a geração deles. Eles não são tão comprometidos como a geração deles, né? Como a geração... Eu não lembro agora a faixa etária toda, mas eu sei que a faixa etária do meu pai, a idade dele entra. Mas por que, irmãos, isso tem acontecido? Porque nós estamos vivenciando uma geração hoje, e eu vejo muitas vezes, né, porque a gente lida com várias idades até na escola, isso tem acontecido. E outro dia eu falei para o Juliano, eu falei assim, nossa, a gente tem que lutar muito, porque a geração da Nath tem uma tendência muito grande a ter preguiça. E por que eu falei isso? Eu falei, nós falamos de um assunto em casa, e eu falei, Nath, pesquisa sobre isso depois. Sabe o que a Nath fez? Alexa, o que é não sei o que, não sei o que? Alexa, né? A inteligência artificial, que você pode pegar lá o controle. Gente, na hora que ela fez isso, eu fiquei assim, olhando, assustada, né? Porque há alguns anos, assim, agora, a gente faz isso no Google. Mas eu me lembrei de quando eu tinha 13, 14 anos, que para fazer um trabalho eu ia na biblioteca no centro de Mauá. E eu tinha que copiar o livro, porque tinha livro que elas não deixavam a gente tirar cópia. Tinha uns que sim, eu estou revelando a minha idade, né? Mas tinha uns que você podia tirar cópia, tinha uns que você tinha que copiar lá. Agora, ó, Alexa, o que é isso? O que é aquilo? Então é muito bom, é um facilitador a tecnologia de maneira geral. Só que é uma tendência para a gente ficar cada vez mais... Opa, né? É fácil fazer assim. Então, vamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a utilizar, filhos e netos, a utilizar as tecnologias da melhor forma, mas também a ensiná-los que o trabalho dignifica. Que a família é uma equipe, né? Que enquanto um lava a louça, o outro pode secar. Que enquanto um faz isso, o outro pode fazer aquilo. Nós precisamos criar essa tendência no nosso lar para ensinar os nossos filhos, estimular os nossos filhos. Amém? Para que no futuro ele não dê trabalho lá fora no mercado de trabalho, mas para que ele seja alguém comprometido, responsável, que glorifica a Deus através da sua profissão. Infelizmente, muitas vezes eu já ouvi assim no meu trabalho, olha lá, trabalha desse jeito e diz que é crente. Nós, irmãos, sempre seremos mais visados como cristãos, infelizmente, quer seja na mídia social, quer seja dentro de uma empresa. Então, que nós possamos não ser vergonha, mas honrarmos o nome do Senhor através do nosso trabalho. Amém? Próximo tópico fala assim, ó, o verso 3. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Essa versão aqui, acho que é a NVI, né? Fala, a King James, perdão. Fala aos lados. Tem versão que fala dentro da tua casa. Mulheres, a palavra está dizendo que esse homem que teme ao Senhor, essa pessoa que teme ao Senhor, que busca, que trabalha, que vai bem porque é feliz porque o Senhor honra o seu trabalho, que a esposa dele será como uma videira frutífera. A videira, ela é muito conhecida na Palestina, muito conhecida na região de Israel, porque ela era importante para a economia. Ela rendia muito financeiramente falando. Ela é frutífera porque ela dá muita uva, né? Dela sai muito fruto. E ela, quando ela cresce, ela vai tomando todos os espaços. Não está dizendo que nós somos espaçosas, mulheres. Está dizendo que com isso, que nós vamos preenchendo o nosso lar. Nós vamos preenchendo a nossa casa. O Senhor está nos chamando da mesma planta com a qual Jesus se comparou. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Ele está comparando essa esposa, essa mulher como essa videira. Tati, ela é frutífera porque ela vai dar muitos filhos também. Mas essa videira, essa mulher, ela vai garantir a sua casa com os frutos do Espírito Santo. A sua presença será doce, mas também forte. A sua presença vai abençoar os seus filhos e o seu marido.
Essa é a mulher de Provérbios 31 também. Sabe, aquela mulher que vale mais, o valor dela excede o valor de joias, de rubis. É uma mulher que tem uma palavra de sabedoria, mas que também tem atitudes de paz. Nós vivemos num mundo onde se prega tanto o empoderamento da mulher. Não, a mulher tem que ser empoderada, tem que ser... E falta-nos, às vezes, suavidade diante desse mundo. Que você, mulher, que eu, nós possamos ser essa mulher. Essa videira que vai tomando forma, que vai abençoando. Eu não sei vocês, mas parece que quando a gente não está bem, a mulher, a casa não vai bem, não é? Fica tudo meio estranho. Mas quando nós estamos bem, nós estamos buscando ao Senhor, tendo atitudes que agradam o Senhor, isso abençoa a vida dos nossos filhos, isso abençoa a vida do nosso esposo. Há algum tempo, né? Acho que foi no final do ano passado, mais ou menos, teve um dia na minha casa que eu senti muita vontade de adorar a Deus, assim, adorar a Deus. Eu fiquei ali um tempo na sala, adorando a Deus, adorando a Deus. E na realidade daquele ambiente de adoração, o Senhor me trouxe revelações sobre a minha casa, sobre a minha família, coisas assim que estavam acontecendo e que minha visão não estava aberta para aquilo, mas que no momento da adoração eu entendi aquilo que o Espírito Santo queria revelar e ministrar dentro da minha casa. Mulher, faça isso no seu lar. Faça isso, seja uma resposta, sabe, de Deus na sua casa. Às vezes nós queremos tanto que alguém aqui do altar fale algo, mas Deus quer falar conosco dentro do nosso lar também. Ative uma atmosfera de unção na sua casa, de cura. Às vezes, nesses momentos, coisas que nós estamos lutando com a nossa mão humana, Deus faz cair por terra em questão de segundos. Cadeias, atitudes, o Senhor transforma a realidade do nosso lar através da nossa adoração, através da nossa intercessão. Há alguns dias, os irmãos devem lembrar que eu não vim no domingo, que eu estava com dores, não estava passando bem. E do domingo para a segunda eu não conseguia dormir, com dor, ainda na segunda para a terça daquele dia, com muita dor. Eu comecei a sentir uma cólica muito forte. E eu levantei, fui até a sala e eu comecei a orar. Comecei a orar. E quando eu me virei na direção da cozinha, eu vi passando dentro da cozinha para a sala, como uma raposa pequena. E até comentando com a minha mãe falou, engraçado, né, Tati? A raposa é um animal que vem para roubar, né? De maneira surtina, assim, de maneira bem no migué, né? Vamos falar assim. E eu vi aquilo, eu comecei a repreender aquilo em nome de Jesus, na minha casa, no meu lar, sobre a minha vida, sobre a gestação. Comecei a repreender. Quando eu finalizei aquela oração, durou mais tempo, fui orando por outras coisas, louvei a Deus. Toda a dor tinha passado. Toda a dor que eu estava sentindo aquela dor desde sábado à noite. Ela só havia se acentuado na segunda, mas toda aquela dor tinha se dissipado. Sabe, muitas vezes nós esperamos que alguém venha e nos imponha as mãos. Mas eu quero dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele opera na igreja e você é a igreja do Senhor. Você é filho, você é filha. Levante-se, nós precisamos nos levantar na nossa casa como pilares de adoração, de oração, com o entendimento de que Deus quer falar conosco, de que Ele quer liberar cura na nossa casa, cura sobre a vida dos nossos e também nos nossos corações. Sabemos que viver em família é um desafio, né? Cada um vem de uma cultura, cada um tem o seu jeito de ser, não é fácil, né? O dia a dia no lar. Mas o Espírito Santo, Ele quer nos ajudar e nos guiar para termos relacionamentos saudáveis e abençoados. Amém? A palavra continua falando, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa.
é outra planta riquíssima, que trazia também economicamente um grande valor ao povo de Israel, a todo o povo da Palestina, que é o fruto é o seu azeite. Só que ele fala que essa preciosidade que são os filhos na vida de uma família, eles estão ao redor da tua mesa. Principalmente na tradição judaica, a gente pode ver pelo ministério de Jesus. Jesus passou muito tempo na rua, andando para lá e para cá, beira de monte, rio, não sei o que lá. Mas você já reparou que Jesus passava muito tempo comendo com as pessoas? Assim, e Jesus estava na mesa na casa de Simão. Jesus estava com Lázaro. Por quê? Mesa é um lugar de comunhão. Mesa é o lugar da conversa. Mesa é o lugar do olho no olho. Mesa. Sabe, nós vivemos numa geração, de novo vou falar disso. Cada vez mais estamos ficando cada um alienado no seu próprio. Quem fala? Celular. E a palavra declara que o lugar do seu filho, pai e mãe, que o lugar dos nossos filhos é com a gente ao redor da mesa, recebendo a nossa influência, recebendo a nossa palavra, recebendo o nosso afeto, recebendo o nosso carinho, recebendo a nossa instrução, que não vai acontecer da nossa carnalidade, mas à luz da Bíblia. Esse é um lugar dos filhos, daquele homem que é feliz, daquele homem que teme a Deus. Nós não podemos nessa geração deixar nossos filhos ao léu, deixá-los à própria sorte. Tínhamos, antigamente as pessoas falavam babá eletrônica, que era a televisão. Hoje tem a TV, o celular, o tablet, tudo mais que você quiser, que nós quisermos, E é um grande desafio para a gente também. E hoje você pode ver que o celular já foi verificado isso. Ele realmente vicia. A luz da tela vicia, tudo isso vicia. E muitas vezes nós mesmos estamos desapercebidos se passamos muito tempo nele. Eu quero te encorajar nesse mês, me encorajar também a isso, a passar menos tempo com ele, mais tempo com a família. Mais tempo olhando nos olhos, mais tempo dirigindo palavras de bênção, mais tempo conversando, dando risada. Isso é tão gostoso. Isso vai nos trazer lembranças no futuro tão boas. É tão bom poder conversar, é tão bom fazer a mesa. É tão bom nos sentarmos ao redor de uma mesa. Deus tem isso pra gente. Deus quer isso para os nossos filhos. Esses filhos que são preciosos como oliveira, eles estão na mesa dos seus pais. Eles estão nesse lugar de comunhão. Lugar de comunhão. Infelizmente, e eu vejo porque eu lido com crianças. Tem crianças que mal falam com os pais. A gente vê isso, William? Quem lida com criança percebe. Ou que não recebe carinho, que é muito carente. É engraçado. Pode parecer engraçado, mas quando chega datas comemorativas, eu já ouvi de criança assim, mas eu vou cantar isso para o meu pai. Meu pai nem faz isso. Quem faz isso é a minha mãe. Eu já ouvi isso. Ou, mas minha mãe nem é assim. Também já ouvi o contrário. Porque às vezes a letra da música fala uma coisa muito bonita do pai ou da mãe. E a criança, não é isso não. E vocês sabem como criança é, E eu falei até assim, rindo, mas é algo triste, da gente pensar. Deus entregou essa preciosidade a você, a mim. Ele confiou esse filho a nós. Vamos nos dedicar na criação dele, dela, para que ela honre ao Senhor. Para que ele faça as escolhas certas no futuro. É claro, irmãos, que escolha depende unicamente da pessoa. Mas eu tenho certeza que há um peso sobre aquilo que nós profetizamos, sobre aquilo que nós oramos, sobre aquilo que nós abençoamos os nossos filhos hoje. Amém? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Jerusalém. Que você receba essa bênção nessa noite. A bênção sobre a sua família, a bênção sobre a sua casa e descendência. Que você receba nessa noite motivação para, se há algo que é necessário ser ajustado na sua casa, como há na minha, que o Senhor nos ajude a melhorar como família, a crescer como família, que Ele nos ajude a aumentar o nosso nível de comunhão com Ele, porque talvez existam coisas que hoje você pense, eu não sei como fazer em relação a isso, mas à medida que você aumentar a realidade da sua conexão, do ambiente de glória na sua casa, o Espírito Santo trará estratégias de vida, de paz ao seu coração. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos e com todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra, de hoje e para todos sempre. Que todos dizem amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com você sempre, sempre.